Gente, como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende e hoje é dia de você entender por que algumas muralhas da tua vida, alguns obstáculos ainda não foram caídos, não foram resolvidos. Algumas muralhas não caíram, alguns obstáculos não foram vencidos. Eu queria ver quem tá chegando aí no ao vivo. Se alguém pudesse... Ô Cíntia, como é que tá o som aí, Cíntia? Que eu tô dentro do carro. Você tá conseguindo escutar bem o som? E o ar-condicionado tá ligado? Você consegue escutar bem o som aí, gente? Me dá um sinal quem tá aqui no ao vivo. Você que tá aí no gravado, você vai entender hoje porque algumas situações da sua vida que você tá convivendo há muito tempo, você acredita em Deus, você tá colado na videira, você ora, você lê a Bíblia, mas elas ainda não foram resolvidas. Você vai entender por que ainda não foi resolvido. Eu creio que Deus vai te dar uma resposta aqui nesse devocional. Então... tá ótimo, tá? Eu não tava vendo o chat aqui, não tava subindo o chat. Tá bom. Ótimo. Lu Garrido, Juju Correale, som ok. Eliana, vocês que estão aí todos, saibam que Deus trouxe vocês até aqui para falar com vocês. A Bíblia do carro também. Bora, Fefe! Bora, Fefe! Ô, Fefe, pede pro André me ligar aí, que tá difícil para falar com ele, né? Aí ele vai falar, tá difícil para falar com o Bruno. Mas a gente precisa se ver, Fefe. Araújo, Cíntia Santiago, Tati Debel, vambora. Gente, abra a Bíblia, por favor, no livro de Josué. Josué, capítulo 1, pra gente fazer uma oração e pedir pra Deus falar conosco. Olha só, Deus colocou essa palavra no meu coração, no livro de Josué, no início da Bíblia, capítulo 6, versículo 1 a 5. Se alguém puder anotar pra mim aí, Josué, é isso aí, Gislene tá falando o quê? Eis-me aqui. Isso é bom demais. Eis-me aqui. Tipo, quando você entra aqui para escutar uma palavra, deixa de lado agora um pouco as situações e fala assim: eis-me aqui, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero sair daqui melhor do que eu entrei. É por isso que quando nós entramos no ambiente onde a palavra de Deus está sendo liberada, e este é um ambiente onde a palavra está sendo liberada, nós entramos de uma maneira, mas nós saímos de outra maneira e saímos melhor. Saímos com algo novo dentro de nós, com um pensamento novo, com uma fé renovada. E aliás, hoje é dia de renovação de fé. Hoje é dia de renovação de fé. E se você está precisando de uma restauração de fé, hoje é dia de restauração de fé. Mas eu queria que em nome de Jesus, cada palavra que sair da minha boca, que seja sua, Jesus, e não minha. E que todos possam sair daqui com o entendimento de que o que foi colocado aí dentro de você, aí que está do outro lado, no ao vivo, no gravado, não veio de linguagem de sabedoria minha, não veio de linguagem persuasiva minha, mas apenas do Espírito Santo. Então esse é meu pedido, não me deixa falar pela carne, Jesus. Guia cada palavra que sair da minha boca, para que todos possam sair daqui impactados, da mesma forma que o Senhor me impactou, meu Pai. Impacta também essas pessoas que estão aí do outro lado, que elas estão sedentas por algo novo, sedentas por uma palavra, por uma mensagem, para que o dia seja um dia diferente, para que você hoje possa andar na tua vida, você que está no carro, como a Fefe, você que já está no trabalho, você que está em casa, você que acordou agora e nem escovou o dente, tudo bem, calma aí que você já vai escovar, não importa onde você esteja. Não importa onde você esteja, Deus quer que você viva hoje como uma própria bênção. O pai da fé, Abraão, a primeira coisa que Deus ensinou para ele foi: Abraão, sê tu a bênção. Seja você a bênção. Abraão, eu vou te abençoar com muitas coisas na terra, Abraão, no meu tempo, no meu jeito, mas eu quero que a primeira coisa que você aprenda é que você é a própria bênção. Abraão começou a ter intimidade com Deus e por isto fez com que ele andasse, aguardasse a promessa, fosse obediente. Aguardou 25 anos para ser pai, que foi a primeira bênção que Deus deu para ele. Mas na verdade, se você chegasse para Abraão agora e falar: e Abraão, qual foi a sua principal bênção? Cara, minha principal bênção foi entender no início da caminhada com Deus que o segredo é a intimidade com ele, para que eu ande como uma própria bênção. Semana passada o cara me deu um feedback sobre um testemunho de que quando ele ouviu isso,
da gente dizer pra ele. Ele entrou numa reunião muito difícil e antes de entrar ele declarou isso na vida dele. Eu não sei se ele foi no banheiro, se ele fez, como é que ele fez, em qual momento, mas antes de entrar naquela reunião, antes de você entrar para falar com o cliente, antes de você entrar para atender aí no consultório, antes de você receber pessoas no seu trabalho, antes de você entrar para falar com pessoas, você tem que dizer: eu sou a bênção de Deus. Você tem essa ousadia? Fala aí: eu sou a bênção de Deus. Mesmo que você não acredite ainda que você é a bênção de Deus, mesmo que você ainda não tenha isso apropriado dentro de você, já começa a imaginar, porque isso é fé. Já começa a chamar isso para tua vida como uma criança e deixa um pouco de lado aquele adulto chato que precisa ver para crer. Não precisa ver para crer. Jesus, ele disse: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então, mesmo que você não veja que a bênção, que você é uma bênção, já começa a desejar isso. Desejar o quê? Mandando comando para você mesmo. Rapaz, a ciência já mostrou para nós, que a mente recebe comando. Então, se a ciência, neurociência, não importa, psicologia, se a psiquiatria, se todo mundo da área da saúde que trabalha com mente, na verdade todos estão de uma certa forma ligados com a saúde mental, mas todo mundo que trabalha diretamente com saúde mental já publicou, mano, já tá no PubMed, já tá publicado. A nossa mente recebe comando. E por que eu não coloco comando na minha mente? Porque sabe por que você não coloca comando na sua mente? Porque talvez você esteja querendo colocar comando do seu jeito, da tua maneira. E o convite aqui no Cola na Videira é que você entenda a palavra de Deus, e você vai entender algo novo hoje, e que através do que está escrito, você comanda a sua mente pelo que está escrito. Como que é isso na prática? Deus falou para Abraão: Abraão, você é uma bênção. Se tu a bênção, outra versão diz. Ou seja, você é uma bênção, mulher e homem que está aí no ao vivo e no gravado. Então esse é o comando que Deus quer que você faça. Você está esperando cair o que do céu? Você está esperando o que acontecer na sua vida para você declarar aí do outro lado? Não importa sua classe social, não importa esse negócio de tininha, não importa nada dessas coisas, tudo isso aí vai virar pó, irmão. O que importa é a fé. A fé é a seguinte: não uma religião, uma fé que fala agora aí onde você está. Não importa como você acordou, se acordou triste ou alegre, não importa. Deus te trouxe até aqui, então se alegre, porque não foi o Instagram que te trouxe, nem mesmo eu. Quem te trouxe até aqui foi o Deus vivo. Então declare aí, mesmo que você fale assim: eu sou a bênção, né? Deixa eu ver se ninguém tá vendo. Eu sou a bênção. Nem que você faça isso, nem que você faça assim, ó: eu sou a bênção. Eu sou a bênção de Deus. Eu queria que 3 pessoas, não, uma, eu sou a... Quem é mulher? Eu sou a bênção de Deus. Escreve aí: eu sou, eu homem, você mulher, nós aqui nessa sala, vamos escrever agora: eu sou a bênção. Eu sou a bênção. Aí você vai dizer assim: eu queria ver 5 pessoas escrevendo. Na verdade eu só vou ler a palavra aqui se eu ver 10 pessoas escrevendo. Eu sou a bênção. Isso não é mantra. Ei, um beijo no coração de todos os mantras. Isso não é o Oponopono. Um beijo no coração de todo mundo do Oponopono, é nós. Tem um monte de amiga que faz Oponopono, que trabalha com Oponopono, beijo no coração. Mas eu não estou para aqui falar de Oponopono. Não estou aqui para falar de Opono, o quê, Bruno? Depois você manda um direct e eu te explico. Eu não estou aqui para... Isso não é palavra positiva. Isso não é... Você percebe que tudo isso que está sendo falado aqui, nada do que foi falado aqui, só eu sei. Eu queria muito que você confiasse nisso. Nada do que está saindo da minha boca aqui foi tipo assim, o que Deus me falou antes para passar para vocês. Não foi nada sobre o meu devocional com Deus hoje de madrugada, antes do sol raiar, antes da Betina acordar. Um beijo no seu coração, né, Betina? Betina fez 3 meses hoje, gente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Tudo que tá saindo da minha boca aqui é do jeito dele, no tempo dele. Então começa aí, por favor. Se você crê que é ele que tá falando com você, você escreve: eu sou a bênção. Eu sou a bênção. E aí, então, isso não é nada de humano. Isso é a palavra de Deus. Isso é você pegando a palavra de Deus e colocando ela dentro de você. Isso é fé. Abraão, sê tua bênção, deixa aí para trás tudo, sai da sua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, mas você só vai conseguir chegar lá se você se permanecer nessa palavra: eu sou a bênção de Deus. Mano, então se a nossa mente recebe comando, se a nossa mente é guiada por um espírito humano,
Deus quer colocar o Espírito de Deus dentro de você, o próprio Espírito dele, porque está escrito. E ele vem através de quando você se apropria da palavra dele. Quando você pega e se apropria. Então assim, se você nunca experimentou isso, faz um teste, moço, experimenta esse trem aí pra ver se funciona aí. Você que tem que experimentar. Eu já experimentei, funciona demais, irmão. Sabe o que é isso? É um prato de refeição, como se fosse assim, umas delícias perpétuas, como diz a Bíblia. Delícias perpétuas, ou seja, não tem fim. Não tem fim. Nós estamos aqui há 733 dias. Isso tem que mexer com você. Não pela quantidade de dias, não por performance, mas você tem que entender uma coisa. É porque a palavra de Deus, ela é viva, irmãozão. É a palavra o centro aqui no Cola na Videira. Então, para você se apropriar da palavra de Deus, para você viver um dia abençoado, não é Deus fazendo com que você feche a venda, não é Deus fazendo com que traga seu marido de volta, para que você seja abençoado hoje. Deus manda te dizer, se você quiser, você quer mais assim, crentez, deixa eu te dizer uma coisa. Assim diz o Senhor, abre aspas. Ande hoje, aonde você pisar, eu sou a bênção de Deus. Se você quiser melhorar isso, eu tenho um upgrade pra você. Up o quê? Grade. Eu sou a bênção de Jesus Cristo. Eu vou escrever aqui também, ó. Eu sou a bênção de Jesus Cristo. Porque aí você dá nome ao Deus, né? Você viu a frase do Billy Graham que a gente colocou ontem? Eu adoro essa frase dele, eu sempre falo dessa frase dele. O homem pisou na lua, mas Deus pisou na terra. Resumo da ópera. Então você pode dar nome a esse Deus aí. Que Deus é esse? Eu vou poder me dar nome. A Bíblia diz que, se você quiser, né? Mas é isso que mudou minha vida. Então, quando eu comecei a entender que Deus é esse, as coisas mudaram. Ó, esse Deus tem nome, né? Tem uma passagem na Bíblia. Jesus faz do seu jeito, porque obviamente é perfeito. Colossenses 1,15. Jesus é a imagem do Deus invisível. Quê? Jesus, Colossenses 1,15. Não é TV Colosso, é o apóstolo Paulo, aquele que era um assassino, destruidor da fé, perseguidor da fé, aquele que odiava todo mundo que falava Jesus Cristo, aquele que odiava. Deus laçou ele e amou ele de tal maneira que ele abriu mão de tudo que ele tinha também para servir o Senhor. Apóstolo Paulo, beijo no seu coração. Ó, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o filho mais velho. Primogênito é o filho mais velho de toda a criação. Jesus é o filho mais velho e nós podemos ser os filhos mais novos. Nós podemos ser filhos de Deus. A Bíblia diz que a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas nas suas aflições. Viúva é viúva, você sabe o que é viúva. E órfão não é somente as crianças que estão no orfanato. Órfão é quando eu ando distante desse Deus Pai. Todas as vezes, durante 30 anos da minha vida, eu vivi como órfão. Órfão é andar distante desse Deus vivo. Isso é viver como órfão. Todo mundo vive como filho de Deus? Claro que não, senão o mundo estaria... a gente já estaria todo mundo no céu. Não vive, nem todo mundo vive ainda, mas Deus está resgatando as almas. Calma aí, está no plano e não está atrasado, pode ficar em paz. Pois nele, em Jesus, nele é Cristo. Pois em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas em Cristo. E aí por isso que a Bíblia diz, em Cristo você vive uma nova vida. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas por Cristo. Por Jesus, irmão. Tenho que te dizer isso, não pode, queima demais dentro de mim. Jesus já existia antes de descer na terra. Por isso que em Gênesis capítulo 1, Deus fala, ei, façamos quem? Quem façamos? Você já percebeu? Gênesis 1, 27 ou 26. Façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Está escrito isso em todas as Bíblias, só existe uma, né? Mas em todas as traduções. Façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Nossa quem? Quem é essa reunião aí? Que reunião que é essa? Que reunião que é essa? Fala pra mim. Ei,
Fala pra mim. Façamos, se você quer crer na Bíblia, e normal você entender primeiro que é uma escritura milenar, tico-tico, tico-tico, tico-tico. Legal. Vai ter uma hora que seus olhos vão abrir. Isso aqui é a voz de Deus. Tem um vídeo que a gente circula aqui do Cola na Videira que chama Oi Jesus. Esse vídeo Oi Jesus, em 1 minuto, o Espírito Santo fala o seguinte. Uma coisa é o Bruno dizer pra você: ei pessoal, não tenha medo. Não tenha medo. A outra coisa é você ler na Bíblia: ei, não tenha medo. E crer de que é o próprio Deus falando com você. Quando você começa a crer que é Deus, a voz de Deus falando com você aqui no que está escrito em um versículo, o Espírito de Deus vê o teu coração, ele sonda o coração e ele entra e te convence, ele entra e sela você, e aí você consegue reagir, aí você consegue se comportar conforme o que ele está te dizendo. Não tenha medo. Mas o não tenha medo de Deus é você ir com medo, e o medo é uma dependência de Deus. Tem que começar a canalizar. Você está querendo que não ter mais medo? Desculpa, o dia que você não tiver mais medo, tomara a Deus que você vá logo para a glória, que você esteja lá, porque todo mundo vai ter medo. Agora o medo, como a gente falou ontem no encontro aqui da família JC, segunda que vem tem mais sobre ansiedade, a terceira aula, todo mundo está convidado aí na sala. O medo você pode usar como o quê? Eu dependo do Senhor. Eu lembro a primeira vez que Deus me levou para pregar na Lagoinha. Cara, eu fui com medo, mas um beijo para toda Piracicaba que tiver aí. Mas um medo desgraçado, irmão. E depois do Espírito Santo, na hora que eu pisei no púlpito, na hora que eu pisei no altar, o medo saiu. Eu continuei ali, conectado ali, né? Mas saiu aquele medo que eu estava sentindo antes. E o Espírito Santo falou: é porque você veio na minha dependência, e é assim que eu quero que você ande aqui. E aí quando você estuda todos os homens de fé, você vê que todos tinham muito medo. Então, minha amiga, eu não vou dizer para você aqui, eu não tenho medo, eu tenho muito medo. Ó o medo que eu tenho muito medo, mas colhado na videira, ele me faz andar mesmo com medo. Isso é andar sobre as águas. Não é eu querer ser humano que não tem medo. É o ser humano que não tem medo, o ser humano corajoso, forte. Não. E não é assim que Jesus me ensina. O dia que eu agir dessa maneira, misericórdia, eu começo a carregar um fardo que não é meu. Jesus carrega esse fardo para mim. Eu só preciso andar na intimidade, na confiança, na dependência dele. Eu só olho para ele. E aí todas as coisas são acrescentadas. Você tá entendendo? Você tá ligado que Deus tá falando com você? Você tem que estar ligado no Espírito. Se você entrar aqui meio bi, não tá ligado. Mas ainda assim, Jesus, desce como um fogo aí para ver se essa pessoa fica ligada no Espírito. Porque precisa ter um entendimento espiritual. Não é entendimento espiritual no mundo fora daqui. Não, o entendimento aqui agora tem que ser espiritual. Jesus, ele diz: quem é carne, mas quem é espírito é espírito. E se você já está colado na videira há um tempo, se você crê nessa palavra, se você crê no poder do Espírito Santo, se você sabe que o Espírito Santo é um conselheiro, é um consolador dentro de você, se você sabe que você é templo do Espírito Santo, chegou o momento de você andar pelo Espírito e não mais pela carne. Bruninha falou 15 dias atrás: rapaz, você tá na TV, ou você tá no 4 ou no 5. Se você tá no canal 4, você não vai conseguir ver o canal 5. Se você tá no canal 5, você não vai ver o canal 4. O que é isso? Canal da carne e canal do Espírito. Tem muita gente que anda, e eu fui assim, mano, como é desgraçado viver essa vida. Você acreditando em Deus, você dando aleluia, 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 mas vive na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Aí no domingo dá uma mudada, mas vive durante a semana o quê? Na carne. E aí o que mais mexeu comigo... E aí assim, se viver na carne, não tem como você andar no Espírito, não tem como não tem como isso aqui dar fruto dentro da tua vida. Jesus disse isso. Não tem como isso aqui dar fruto na tua vida. Se você andar preocupado, cheio de ambições aqui na terra, Bruno, se você andar buscando riqueza aqui na terra, Bruno, se os seus olhos estiverem para isso, o que está escrito aqui não vai frutificar. Vai o quê? Não tem raiz, vai até crescer um pouquinho e para. Por isso às vezes a gente tem essa sensação que a gente fica oscilando na fé. Chega desse negócio de oscilar. Tem que ser o quê? Progresso, 1% por dia lá para cima. Como diz o nosso amigo JJ. JJ, um beijo no seu coração. O detalhinho tá chegando, aquele detalhinho que você tanto quer, o JJ. Vai chegar o detalhinho para você aí, um beijo no seu coração, JJ. Ó, 1%. Quem tá ouvindo isso? Então deixa eu te dizer uma coisa. Ou você vai andar hoje, primeira coisa, eu sou a bênção de Jesus Cristo, você pode declarar. Eu sou a bênção de Deus. Só que aí você precisa fazer uma escolha. Você quer andar pelo Espírito ou pela carne? A carne existe em mim, a carne existe em você.
Tem um negócio que aconteceu hoje na academia aqui, que eu vou contar só pros homens à noite. Acabou de acontecer, agora há pouco. Quem é homem aí, entra no encontro hoje às 19h30, rapaz, nós estamos juntos. Não, hoje não é 19h30 não, é às 8 horas. Fica atento nos stories que eu vou colocar lá, é às 8 horas, se eu não me engano. É, das 8 às 9 hoje, tá? Aconteceu um negócio que eu vou contar, sei lá, não posso contar aqui não. Mas ali foi de novo o Espírito, ó, carne, não olha pra isso, vem pro Espírito. Vem pro Espírito, vem pro Espírito, e vale muito a pena. A carne sempre vai querer te derrubar, irmão. Os seus desejos, suas vontades. Ela sempre vai querer te fazer arrastando chinelo assim, sabe? Ficar assim, se arrastando na vida. Mas Deus te dá uma possibilidade todos os dias. Vai ter um dia que não vai ter mais essa possibilidade, porque vai acabar tudo. Nós vamos para Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Mas nós temos todos os dias a esperança de poder se conectar com essa palavra e pedir e clamar que essa palavra comande a minha mente. Tenham a mente de Cristo. Falei ontem pro pessoal, tenham a mente de Cristo no dia de hoje. A Bíblia diz isso. É 2 Coríntios capítulo 5, versículo... Não, 2 Coríntios 2,16. Ó, tenha a mente de Cristo hoje. Então, se você quer ser a bênção hoje, tenha a mente de Cristo. Por exemplo, o cara que tá aqui, ó, Renato Kimura. Renato Kimura, palmeirense, roxo, fanático e tal. Beijo no seu coração, Renato. Pronto, os caras têm uma música assim, não importa se o Palmeiras vai jogar. Não importa se o Palmeiras vai ganhar ou perder. Se o Palmeiras for jogar, eu vou. Então, eles não estão buscando o resultado. Claro que todo mundo quer um resultado bom. Mas o cara que é verdadeiro torcedor do Palmeiras, não estou falando de futebol, não sou fanático, não fico assistindo futebol. Virei palmeirense, mas presta atenção. Oh, meu Deus. Ó, não importa se o Palmeiras vai ganhar ou se vai perder. Se ele vai jogar, eu tô lá. Por que a gente não canaliza isso com Cristo, com a videira? Por que com Deus eu não ajo dessa maneira? Não importa se vai estar sol ou se vai estar chuva. Se Deus me faz acordar, eu tenho que viver como a bênção dele. Eu tenho que, independente das circunstâncias. Então pega esse ensinamento, talvez uma analogia. Como é que está a sua vida aí hoje? Talvez você está querendo um monte de coisa. E ainda essas coisas não aconteceram. Não importa. O grande segredo, Abraão, não está no externo, se você vai ganhar ou se você vai perder. O segredo está, o que importa é andar com Deus. É a intimidade nessa fé. É somente na intimidade, guarde isso. Talvez você está procurando aí quem você é, a sua identidade, o seu propósito. Talvez você esteja até romantizando tudo isso, irmão. Nós vivemos em guerra, essa é a realidade. Nós vivemos em guerra e só está começando a guerra. Deixa eu te dizer uma coisa, só está começando a guerra. Só está começando a guerra. Não estou fazendo caos, mas é que Jesus disse em Mateus 24. É só você ler lá, Mateus 24. Tudo que está acontecendo você vai ver que já está escrito há muito tempo atrás. Presta atenção. Não importa o que esteja acontecendo. Deus quer que eu viva em intimidade com Ele. E eu não conheço nenhuma outra maneira. Por isso que eu não prego nada de diferente disso aqui. Eu não conheço nenhuma outra maneira diferente de intimidade através fora da Bíblia. Eu não conheço. Como é que eu vou ter intimidade com Deus que eu não vejo sem o manual, sem a palavra dele, sem a voz dele? Eu não consigo, ué. Poxa, eu vou ficar o quê? Vou imaginar do meu jeito? Eu vou fechar meus olhos e vou imaginar Deus do meu jeito? Eu vou ficar imaginando Deus do meu jeito? Não tem como eu imaginar Deus do meu jeito. É ou não é? Eu tenho que quê? Eu prefiro sim. Aqui, tá escrito. E por que eu acredito tanto na Bíblia? Porque eu validei, continuo validando e não quero parar de validar isso aqui na minha vida. Entende? Então, a gente não... Você percebeu que Deus, ele mudou todo o percurso, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. Nesse livro de Josué, capítulo 1, capítulo 6, perdão. Josué, capítulo 6. A Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechada. Rigorosamente fechada. Por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade
marchando ao redor dela uma vez. Façam isso por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeie a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas de chifre de carneiro, e vocês ouvirão o som dela, e todo o povo gritará bem alto: a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Ei, presta bem atenção nisso, são 3 pontos aqui. É uma riqueza esses 5 versículos. Mas tem 3 coisas que Deus manda dizer nessa sala. Você que está no gravado aí, Deus é contigo aí onde você está, viu? Ó, a primeira, esse aqui é o povo de Israel, saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto. Deus fez morrer todos os incrédulos no deserto, pessoas que não queriam viver pela fé. Deus permitiu que todo mundo morresse no deserto. Por quê? Deus deu toda a oportunidade. Deus tirou eles da escravidão. Deus abriu o mar vermelho. Deus fazia pão cair do céu. Deus fazia à noite no deserto, é frio pra caramba. Deus colocava um ar-condicionado quentinho, que era uma coluna de fogo. Durante o dia era um calor desgraçado no deserto, e Deus colocava uma nuvem, também era um ar-condicionado para eles. Deus protegia, cuidava daquele povo de uma maneira tal, mas que a maioria, toda aquela geração que veio do Egito, ninguém acreditou. Menos, obviamente, Josué, Caleb e Moisés. Então, e poucas outras pessoas, mas a maioria ficou pelo deserto. Então, Deus fez nascer uma nova geração no deserto, e essa galera passou o Rio Jordão e entrou na Terra Prometida. A Terra Prometida era tipo como se fosse um país. É Israel que você vê hoje. Era, vamos dizer assim, você pega o mapa do Brasil, era um estado. Imagina você entrando no estado de São Paulo. Entrei no estado de São Paulo, você começa a ver, puta, cara, mas entrei no estado de São Paulo, mas tem um monte de cidade aqui, tem um monte de gente morando, tem várias cidades, povos, exército. Como é que Deus me coloca aqui nesse lugar? É nesse lugar que Deus tem pra você. Você quer ficar contente com isso? Sim ou não? Tudo que Deus tem para nós, Ele quer que nós satisfazemos nisso que Ele tem para nós, e não o que eu quero para mim. Você entende? Ó, e a primeira batalha que Deus colocou eles foi o quê? Em Jericó. Que a Bíblia diz, era uma cidade rigorosamente fechada. Quando você estuda sobre Jericó, você vê que as muralhas de Jericó era uma coisa gigante, era uma coisa assim intransponível, não tinha como entrar na força do braço. Deus escolheu essa cidade como a primeira a ser conquistada ao pisar na Terra Prometida. Por que será, hein? Para renovar a fé. Para renovar a fé do povo. Para renovar, anota aí, Deus tem o interesse de frequentemente renovar a sua fé. Eu acho que vai chegar um momento que todo dia você vai perceber que é necessário renovar a fé. Todo dia eu acordo vazio desse espírito da fé, do Espírito Santo. Todo dia eu tenho que acordar e escolher me encher da presença dele. Hoje é assim, antigamente não era. Antigamente era só algumas vezes, tal. Hoje não, preciso fazer isso todo dia. E você? Você precisa? Eu vejo que a fé é como você acordar à noite, escuro, tudo escuro. Você precisa acordar, levantar, colocar energia no corpo e acender a luz. Ou seja, Davi viveu isso, e eu creio demais nisso, e eu quero viver cada dia mais, e eu creio que você também quer viver aí. Eu sou pobre em espírito. E Jesus disse, bem-aventurado aqueles que são pobres em espírito. Por quê? Porque aqueles que reconhecem que são vazios sem Deus, que acorda vazio, mas que pode se encher da presença de Deus. O dia que eu acordar já cheio, esquece. Um dia eu falei isso para uma pessoa, a pessoa falou assim, não, varão, você não acorda vazio, você não acorda vazio não, acordo sim, irmão. Eu sei que eu acordo vazio todo dia, eu preciso me encher. E quanto mais eu me esvazio de mim, mais eu abro espaço para Deus me encher da presença dele. É assim que Ele quer fazer com você. Então veja, a cidade era rigorosamente fechada. E aí Deus fala, tá vendo, Josué? Essa é a cidade que eu vou entregar nas suas mãos, ó. Estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e seus valentes. Como que pode, né? Deus te chama Josué, fala, Josué, ó, tá vendo essa cidade rigorosamente fechada? Estou entregando ela nas suas mãos. E nada aconteceu no primeiro dia. Nada aconteceu no segundo dia. Nada. O que eles teve que fazer? Deus deu a instrução para Josué. E aí eles fizeram a coisa mais louca do mundo. O exército de Israel achava o quê? Que eles teriam que batalhar. Mas Deus fez eles viverem a maior loucura. Era como se esvaziar. Por quê? Porque eles tiveram que andar 6 dias, dando uma volta por dia na cidade. Ou seja, não fazer nada.
Apenas dar uma volta. E no 7º dia dar 7 voltas. Isso era o quê? Deus restaurando a fé deles. Para que na hora que as muralhas caíssem, eles tivessem a certeza. Quem fez isso foi Deus. Não faz sentido eu andar na minha vida sem a presença de Deus. Então, Deus, quando ele fala para Josué, Josué, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, significa que ele está muito bem convencido de que a vitória é certa. Agora, nesses 7 dias de espera, Deus estava treinando todo o povo a crer também que a vitória era certa. Então, eu comecei esse devocional que Deus fez do jeito dele, falando para você, te perguntando qual é a situação na sua vida que não tá rodando ainda, cara. Você tá aí orando, buscando a Deus e tal, e ainda não tá rodando. Sabe por que ainda não aconteceu? Sabe por que as muralhas ainda não caíram? Sabe por que você ainda não entrou nessa cidade aí, nessa conquista aí que você tanto quer? Porque Deus está treinando a sua fé. Deus está... Não, Bruno, mas eu já tenho fé. Ter fé não resolve absolutamente nada. Deus conhece o meu coração, Ele sabe os espinhos que tem dentro de mim. Somente o Deus vivo tira um coração de pedra e coloca um coração de carne. Somente Deus somente Deus consegue com uma lupa fazer um scan e saber se realmente a minha fé está pronta para receber aquilo que Ele tem para mim. Ou seja, o que significa isso? Agora o povo de Israel, o Josué pode entrar porque... ele tá fininho na fé, ele não vai largar a minha presença. Eu preciso dele, eu quero que ele continue comigo. Então eu preciso entregar para ele esse presente somente quando a fé dele estiver pronta. E nós estamos aqui todos os dias procurando a cada dia permitir a Deus que desenvolva essa fé em nós. Essa fé me encanta porque é desenvolvimento humano. Essa fé é desenvolvimento humano. Você tá entendendo o que tá acontecendo aqui com você ou não? Você tá entendendo que Deus respondeu tudo que você tanto estava perguntando hoje de manhã? Você tá ligado no que Deus vivo te respondeu? Tudo que você tá perguntando? Tudo que você perguntou hoje de manhã, Deus te respondeu hoje. É ou não é? E aí eu quero te dizer uma coisa, pra gente poder fechar. Eu tava fazendo meu devocional, são 3 coisas. A primeira coisa é, Deus quer reforçar a minha fé. Quando você olha para essa situação que não aconteceu ainda, Deus já vê a vitória. Mas você não vê a vitória ainda. Por quê? Anota aí. Porque Deus quer reforçar, Deus quer restaurar, Deus quer fortificar a tua fé. O dom da fé. A fé é um dom que todo mundo tem. Só precisa desenvolver, precisa ativar, precisa fortificar. É como eu vejo a fé como um músculo. Se eu não ativar, se eu não fizer exercício, o músculo fica murcho. Mas quando você faz exercício, o músculo começa a tomar forma. É assim com Deus. É assim com a fé. Então Deus quer fazer eu ver que nada deve me separar da fé. Ou seja, vocês estão andando aí querendo entrar na força do braço. E a força do braço faz vocês separar da fé, faz vocês saírem do campo da fé. Então vão ficar dando volta aí, dá volta, até eu ver que vocês estão prontos. Quem decide isso é Deus. Você quer aceitar isso ou não? Às vezes a gente não aceita. Por quê? Porque a gente é imediatista. Tá? Eu me coloco na linha de frente. Por que não aconteceu? Eu tenho um assunto que eu não posso falar aqui com vocês agora. Um dia, quem sabe. Mas por que isso não aconteceu ainda, cara? Aí o Espírito Santo falou, porque eu tô treinando a tua fé. Nossa, Bruno, mas você não tá pronto. Graças a Deus, não. Eu reconheço que se não aconteceu ainda, não é porque não é o momento. Porque não é o momento, é muito vago. É porque eu não tô pronto, irmão. É porque você não está pronta. Vem cá, vamos falar o português rasgado? É porque não é o tempo. Porque ainda não é o tempo de Deus. Não, é porque eu não estou pronto. Porque Deus já tem pronto. Deus falou para Josué, Josué, estou entregando na tua mão Jericó. E para todos vocês, eu estou entregando na tua mão. Mas eles não estavam prontos. Então eles tiveram que passar por esse caminho, por essa peregrinação, por esse andar, 6 dias, cada dia uma volta. No 7º dia, 7 voltas, irmão, presta atenção. Era demorado a volta. Procura na internet, você vai ver isso rodando lá na série A Terra Prometida, série Terra Prometida, assiste lá. Você vai ver, é glorioso demais. Então não é porque não é o tempo, é porque você não está pronta. É porque você não está pronto. Dá nome pra esse trem aí. E eu também tenho uma situação, irmão, que eu também vejo ela, cara, na minha visão humana, na minha visão de jumento, na minha visão de comedor de arroz, feijão e McDonald's, porque eu amo McDonald's,
Na verdade eu tenho que amar Deus, né? E quando a gente fala eu amo McDonald's é porque ainda tem uma ferida no meu coração de amar comida. Eu não posso amar comida, mas é um vício de linguagem. Presta atenção. Se isso daqui não aconteceu ainda, é porque eu não estou pronto. Dá nome. Fique em paz. Como é que você fica quando você escuta isso? Você fica revoltado? Não concordo, vou embora. Pode ir. Quando você voltar, nós vamos falar a mesma coisa que Jesus falaria pra você. Você fez falta. Dá nome. Então assim, não dá uma tranquilidade? Deixa eu ver quem tá aqui. Não dá uma tranquilidade? Você que tá no gravado, escreve aí. Como é que você se sente? Escreve, moço. Bota engajamento nisso. Cadê você aqui no ao vivo? Escreve aí. Não dá uma tranquilidade? Cara, eu não tô pronto. Então qual é o meu foco? Qual é o meu foco? É ficar perguntando por que não aconteceu ainda? É ficar tentando saber o que eu posso fazer para conquistar? Ou o meu foco é, meu Pai, Jesus Cristo, me mostra o que tem que melhorar em mim. Jesus, me mostra o que você quer transformar dentro de mim. Jesus, por favor, me mostra, por favor, eu tô aqui querendo ouvir. Se eu não ouvir, eu vou continuar mesmo assim até ouvir. Mas eu já tô ligado que aquilo não aconteceu ainda porque eu não estou pronto. Não é o tempo de Deus. Deus já falou para Josué, Josué, tá ligado? Essa cidade já é tua. Mas vocês não estão prontos. Para. O que você vai fazer? Você vai dançar ula-ula, você vai dar piti, você vai gritar, você vai espernear. Não, você vai gritar lá no final. Quando você estiver pronto, aí você grita. Consegui, conquistei. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Você quer viver isso ou não? Deixa eu te dizer uma coisa, eu não vejo você. Você não consegue entender isso? Eu não vejo, não sei quem são as pessoas aqui. Eu tô aqui pela fé, irmão. Pela fé. Dando minha cara a tapa aqui pela fé. Pela fé, por ele e pra ele. Então se liga, Deus já falou com você. Se aproprie disso. Tome posse disso. Isso que você tanto quer, ou isso que Deus já falou que vai te dar. Melhor ainda, né? Melhor ainda, porque às vezes aquilo que você quer não vai rolar. Mas às vezes você sabe que Deus vai te dar aquilo porque Ele já falou usando alguém. E não aconteceu por quê? Porque você não está pronta. Dá um sorriso, não chore, não fique triste, não fique bububu, e nem fique com raiva da gente, né? Que você tá ficando com raiva de Deus mesmo, né? Porque eu não falo nada de mim aqui, só Ele sabe meu coração. Um dia que eu falar pela minha carne aqui, derruba o colar na videira. Ele sabe disso. Presta atenção, você não tá pronto. Então o que eu tenho que fazer, Bruno? Você pode fazer as coisas que são magníficas, mas que a gente não quer fazer. Oração e jejum. Esses dias Deus usou uma pessoa, eu vou dar um beijo no coração dela em breve, que é surpresa pra ela, mas que ela falou assim, Bruno, Deus manda dizer pra você e pra Bruna que vocês têm que jejuar. Juntos. Como ela foi usada por Deus. Ela vai saber um dia. Não desanimar e continuar crendo nas instruções de Deus que são suficientes. Deus deu instrução pra Josué. Já tô terminando o devocional. Você vai fazer assim, 7 dias, 6 dias você vai fazer isso, 7 dias você vai fazer isso. Você leu aqui comigo, não leu? Deus dá a instrução. Deus deu a instrução para Josué. Mas Deus falou somente com Josué. O restante do povo teve que confiar em Josué. E por quê? Porque eles não queriam falar direto com Deus. Aquele povo, aqueles judeus, aqueles israelitas, eles tinham medo de falar com Deus. Eles queriam falar com Moisés. Aí Moisés morreu, veio Josué. Então deixa a gente falar com Josué. E a nossa geração de 2022 não tem mais intermediário. É você direto com Cristo, irmão. Não tem intermediário. Josué não desanimou porque ele recebeu a instrução de Deus. Por isso que ele não desanimou. E as outras pessoas tiveram que andar confiando nisso. 3. Deus está convencido, mas eu preciso também estar. Isso aqui é uma parada que ele me falou com essa parada que eu disse pra você aí, que eu, na minha visão humana, quando a minha carne vê aquilo, eu falo, puxa, isso aqui já deveria ter acontecido, meu Deus. Mas aí a visão espiritual é, Deus está convencido que vai me dar aquilo, porém, eu preciso também estar convencido disso e saber que eu não estou pronto ainda, que Ele está me desenvolvendo na fé. É isso que Ele está fazendo comigo e com você. Nesse assunto aí que você sabe exatamente qual é. Agora eu vou te contar o grande segredo, o grande segredo de tudo isso que você recebeu. Se você entrou depois, se fosse você ouvia desde o início, vai ficar gravado no YouTube. Se você não é inscrito no YouTube, se inscreve no YouTube aí, gente. Pelo amor de Deus, tem pouquíssima gente inscrita no canal do Cola na Videira. Mas tudo bem, se inscreve lá no Cola na Videira. Vamos junto levar essa mensagem de fé para pessoas também no canal do YouTube, não só aqui no Instagram. Mas tudo bem, você faz se você quiser. Vai ficar gravado no YouTube, vai ficar gravado aqui no Instagram, tá? Fique em paz. Mas deixa eu te dizer o grande segredo de Josué.
na caminhada para segurar, para liderar aquele povo. E ter a coragem de dizer, pessoal, então, Deus mandou dizer que nós não vamos invadir na força. Deus mandou dizer que nós vamos dar voltas 6 dias, uma volta em cada dia. No 7º dia ele mandou dar 7 voltas. Ficar tocando uma trombeta, tal. Isso aqui aponta para o fim dos tempos, mas isso é uma outra história. Não é pauta de agora. Então foi loucura. Andar com Deus é loucura, irmão. Você tá disposto? Andar com Deus não é andar na lógica. Andar com Deus não é andar na razão. Andar com Deus é andar na fé, que é ilógica para o ser humano. É ilógica para a minha mente, mas é lógica para Deus. Para Deus é ilógico ver os filhos dele vivendo como a gente vive. É ilógico para ele. Meu Deus do céu, como pode? Deixa eu entrar aqui. Entendeu? Não é ao contrário. A gente tem que ter um cuidado para não ficar julgando Deus conforme a nossa mente. Quem sou eu para julgar Deus, irmão? Deus é Deus, fi. Como diz um amigo meu, um beijo, Ivanildo, no teu coração. Deixa eu te contar o grande segredo da vida. Eu acho que é a passagem que mais assim direcionadora da Bíblia, não excluindo nenhuma outra, obviamente, mas é a mais assim palpável no sentido de, cara, isso é fé. Isto é fé. Deixa eu te dizer. Quando Jesus que ele já existia, né? Tem que ter fé para isso. Façamos o ser humano a nossa imagem e nossa semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho é Jesus. Quando ele escolheu Josué, ele disse o seguinte para Josué: respirei. Vocês estão com dúvida no que anotou o que é? Bruno, repete o 2, tá? O 2 é o seguinte: não desanimar e continuar crendo nas instruções de Deus, que são suficientes. As instruções de Deus. Aí você vai dizer assim, olha, a resposta tá aqui, ó, do ponto 2. Saiu da página aqui de novo. Ô Josué, não pare de falar deste livro. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, está com você por onde quer que você andar. Recebe aí. Você acha que isso aqui foi para Josué só? Essa fé integra pessoas. Essa fé não exclui pessoas. A fé ensinada por Cristo não faz diferença entre pessoas. Resgata pessoas, une propósitos, cria família. Igreja que você vê aí não se cria, igreja se nasce. Igreja nasce, irmão. Tudo no agir de Deus. Nada na força do nosso braço. Presta atenção. Você quer ser bem-sucedida na tua vida? Você quer ser bem-sucedido na tua vida? Você quer prosperidade na tua vida? Deus está te respondendo agora. Assim como ele falou para Josué. Medite neste livro de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Ou seja, para que você ande no Espírito de Deus. Porque isso daqui, Jesus ele disse, traz o Espírito de Deus. Espírito que vivifica, que coloca vida onde tem morte. Acabou. Eu creio nisso, você crê? Então vamos. De dia e de noite, para que eu faça o que está escrito. Então se você entra aqui num devocional, ou se você está na sua casa, e você lê uma passagem sobre salvação, você tem que viver aquilo. Você entrou aqui hoje e você recebeu de Deus, que Deus quer que você ande hoje como a bênção. É você praticar isso. Quando você pratica isso, você está vivendo o que está escrito. Eu sou a bênção. Isso tem que rodar no meu dia. Você vai meditar de manhã e à noite. Você vai orar de manhã e à noite. E durante o dia, essa lacuna que fica, você vive conforme está escrito.
crendo de que Deus está junto com você, porque é de interesse dele que você viva o que está escrito. Porque isso faz com que você viva o propósito de Deus na terra. Isso faz com que você seja bem-sucedido na visão de Deus. Isso faz com que você seja próspero na visão de Deus. Isso faz com que seu ponto de vista mude e seja o ponto de vista de Deus na terra. Que você comece a olhar a vida com outros óculos, com outras lentes, de uma outra maneira. Isso na psicologia chama visão de mundo. A sua visão de mundo muda. Você tem uma visão de mundo, eu tenho uma visão de mundo baseada na minha história. Mas quando Jesus entra na história, ele muda a minha visão de mundo. Ele me faz ver de uma outra maneira as coisas. Então quando você lê a Bíblia, fala sobre falar menos e escutar mais, por exemplo, eu tenho que praticar isso. Quando eu vejo na Bíblia, quando Deus está falando comigo sobre bondade, eu tenho que praticar isso. Se hoje Deus está falando comigo sobre perdão, eu tenho que perdoar. Se hoje Deus está falando comigo, qualquer que seja o assunto, e Ele falou sobre vários assuntos aqui hoje, o que mais pegou dentro de você, Ele está te chamando para você praticar isso daí. Porque ele alimentou todo mundo que está aqui no ao vivo e no gravado. Você está ligado no que está acontecendo? Então é você praticar o que está escrito. E aí, Josué começou a fazer isso. Josué começou a viver conforme a Bíblia. Naquela época só tinha o Antigo Testamento. Agora nós temos o Antigo e o Novo. Ó que glória! Tudo, de ponta a ponta, capa a capa. Não se preocupe, não precisa ler a Bíblia inteira de uma vez. Calma, relaxa, vamos um dia de cada vez. Não queira andar num jato, não queira pilotar um jato sem saber pilotar o jato, irmão. Essa é a verdade. Mas calma, deixa que Deus está te guiando. Ó, e Ele está aqui usando o colo na videira para te ajudar. Daqui a pouco Ele vai usar outros lugares, você vai e tal, fique em paz. Ó, depois que Josué entendeu isso, e ele estava com medo, por isso que Deus disse: ei, não foi isso que eu ordenei a você, Josué? Vai ver a cena lá na novela Terra Prometida, na série Terra Prometida. Ele fica com medo. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Mas você só vai ser forte e corajoso se você meditar aqui. Tem muita gente, talvez alguém ainda nessa sala está tentando ser forte e corajoso sem meditar na palavra de Deus. E Deus está te chamando para você meditar na palavra de Deus. De dia e de noite. Ah, não tenho tempo. Então você não precisa de Deus. Porque o dia que você precisar, você vai arrumar tempo. Você faz o dia valer 50 horas. Essa é a realidade. E talvez tenha aqui o quê? Aconteceu o quê? Você perder tudo para que isso aconteça. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive que perder tudo. Até cachumbo eu peguei. Pra não ter mais opção, preciso buscar. Então, pra gente poder fechar. Quando Josué começou a viver baseado no que estava escrito, Deus, de repente, chama Josué e dá uma instrução sobre o que eles estavam vivendo naquela época. A conquista de Jericó. Josué, agora é o seguinte, eu vou te dar, a primeira cidade vai ser essa, você vai fazer dessa maneira e pode ficar em paz que a vitória é garantida. Então, porque talvez você esteja na dúvida, tá bom, Bruno, mas eu quero a instrução para o meu casamento. Eu quero a instrução para a minha vida profissional. Eu quero a instrução para a minha saúde. Eu quero a instrução de Deus como Josué recebeu neste assunto que não se resolve na minha vida. Ah, é? Eu sei que você quer. Eu também quero. Mas Ele vai te dar se somente se você meditar na Bíblia de dia e de noite. E com o passar do tempo, ou seja, isso daqui é como se fosse uma caminhada. Eu acredito nisso, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Então andar com Cristo é você meditar na Bíblia de dia e de noite, porque Cristo está aqui, ó. Tudo, da primeira página até a última página, Jesus, Jesus, Jesus. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não é fanatismo. Nunca foi sobre fanatismo. É sobre reconhecimento. Eu reconheço que eu sou criatura de um Criador. Eu reconheço que Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar eu e minha família. Eu reconheço que somente Ele perdoa os meus pecados. Eu reconheço que somente Cristo me faz nascer de novo e me fez nascer de novo. Eu reconheço que hoje Betina faz 3 meses de idade. 3 meses de idade. Eu reconheço que somente temos a Betina nos nossos braços, porque Jesus fez o que Ele fez lá na cruz. Eu reconheço, não é fanatismo, é reconhecimento. Eu reconheço que viver essa vida, eu não posso viver mais para mim mesmo. Eu tenho que viver para Ele. Se eu vivo para Ele, eu tenho que perguntar para Ele, não mais nem para mim eu pergunto. Eu tenho que perguntar para Ele. Não consigo mais. Não consigo. Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais ficar perguntando para você mesmo o que você quer. Não. Vai chegar um momento que você só vai perguntar para Ele.
E se ele não responder é porque a resposta é aguarde. E aí daqui a pouco ele responde e aí você vai. Então, Deus só deu a instrução para Josué de como eles iriam entrar na primeira cidade, que é Jericó, porque Josué entendeu e praticou o que é ser bem-sucedido e próspero. Meditar de dia e de noite na Bíblia. Na Bíblia. É isso que o Cola na Videira faz. A nossa pauta aqui é a Bíblia. A Bíblia me revela quem Jesus é. A Bíblia me revela quem eu sou aos olhos dele. A Bíblia me traz esperança. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia traz os pensamentos de Deus para mim. A Bíblia comanda a minha mente. Se somente eu quiser. Somente se você quiser. E se você pensa, ai, mas é só isso, os caras só falam da Bíblia lá, não fala de nenhuma outra coisa. Pois é, você acha chato talvez isso. Eu também achava. Eu te entendo, fique em paz. Uma hora você vai chegar na minha frente, fisicamente, e vai dizer pra mim, ô Bruno, agora eu vejo aquilo que você falava. Agora eu vejo que você tanto fala todo dia. Já aconteceu isso, irmão, comigo, não vai parar de acontecer, de pessoas virem e falar isso pra mim. Eu sei, eu peço pra Deus que isso aconteça, porque isso é um testemunho pra pessoa. Isso também renova a minha fé. Eu lembro quando Silas falava sobre meditar na Bíblia, eu achava a coisa mais insuportável que existe. Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. Vergonha. Achava que Bíblia era coisa de religião. Não é. É a palavra de Deus. E para fechar, se você ainda tem dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus, prova. Pede uma prova para Deus. E aguarde. Fala para Ele. Olha, eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito só em algumas coisas. Outras eu não acredito. Se Deus, você está me escutando, eu quero ter uma experiência pessoal, prática, 2022, realidade, não blá blá blá, realidade de que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero ter esse experimento. Faz só isso. E não toca mais nesse assunto. E entra todo dia aqui nos devocionais. Você vai ver, quanto menos você esperar, Então eu te espero amanhã, às 9 horas da manhã. Nós estamos juntos aqui há 733, eu acho que hoje, né? 733 dias. Se Deus falar que é mais 1.400, mais 1.400. Se falar que é 15 mil. Por quê? Porque o segredo é esse. É meditar na palavra de dia e de noite. Então, Ele nos levantou para não somente fazer aqui sozinho, mas para poder incendiar outras pessoas, para que você possa também fazer na tua casa e ensinar depois outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Porque esse é o segredo da vida. Isso faz a gente não esquecer da eternidade. Isso faz a gente não esquecer da volta do Nazareno. Eu não duvido nada de repente a gente ter que levantar um clamor pedindo a volta de Jesus. Porque nem todo mundo pensa sobre isso. A gente tem dificuldade de lembrar que Jesus volta. Da mesma forma que Ele foi, Ele volta. Está escrito, Atos capítulo 1. E quando Ele voltar, Ele nos leva. Ele vai levar todo mundo que entregar o coração para Ele. E Ele disse que vamos ter surpresas. Eu tenho muito temor sobre isso. Mas eu creio pela fé que eu estarei lá. Eu creio pela fé que você vai estar lá também. Nós temos que crer. Temos que crer. Está escrito, seja ousado nessa fé. Mas cuide da sua salvação. Cuide da sua alma. Cuide da sua relação com Deus. Você está entendendo? Isso não é bom? Isso não é a melhor coisa do mundo? Você não acha? Pô, cara, eu já experimentei droga. 1, 2, 2, 3 tipos de droga. Já experimentei sexo pra tudo qualquer lado. Já experimentei prostituição das piores. Ou das melhores pra carne. Já me enfiei em tanto buraco. Já... Com 25 anos, eu fui o primeiro gestor novo na Cielo com a minha idade, 25 anos. Cara, eu já viajei para um lugar, 2, 3, 4, vários lugares. Poucos, mas já viajei. Nada disso é melhor do que isso que nós vivemos aqui hoje. Do que nós recebemos de Deus. Isso é o que eu penso, isso é o que eu creio, isso é o que eu recebo na minha alma aqui. E você? Se você foi abençoado, compartilha com as pessoas essa live.
A gente tá em lá o grupo do WhatsApp do Cola na Videira, que até eu passei umas instruções para vocês, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Mas eu creio... Lê de novo o que eu coloquei lá naquele grupo do WhatsApp, pra gente tornar o grupo vivo. Amém? Não um grupo que só roda mensagens prontas. Amém? Ó, nós vamos colocar a boa notícia. Eu não escrevi a boa notícia, eu vou escrever agora, aqui no carro, eu vou escrever a boa notícia. Que é tudo que nós vivemos aqui, eu vou escrever a boa notícia. Todo dia nós temos uma boa notícia aqui. Porque evangelho de Cristo é boa notícia de Jesus Cristo. Então nós temos uma boa notícia todo dia. Mesmo que o mundo esteja pegando fogo, e tá mesmo. E vai acender esse fogo. Mas o fogo do Espírito é maior que esse fogo do inferno. Amém? Então, tenha este dia abençoado, sendo a bênção. Aonde você for, aonde você pisar os seus pés. Antes de você pisar, pensa. E se possível, fale. Mas pode ser em pensamento. Eu sou a bênção nesse lugar. Eu vou cozinhar, eu sou a bênção nessa cozinha. Eu vou atender uma cliente, eu sou a bênção. Eu vou atender um paciente, eu sou a bênção. Eu sou a bênção de Deus. Eu sou a bênção de Jesus Cristo. Faça isso. E amanhã você me conta como é que foi o seu dia. Amanhã você me conta. Faça prova disso. Amém? Deus abençoe você e sua casa. Tamo junto. Colado na Videira. E vai ficar gravado esse devocional. Quem entrou depois, se eu fosse você, eu ouvia desde o início. Um beijo no seu coração. Era pra fazer em 25 minutos esse devocional. Mas... foi do jeito que Deus quis. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Tamo junto, colado na videira. Lado a lado, porque ninguém é melhor do que ninguém.